Queremos, nesta noite, ó Deus Todo-Poderoso, entrar mais uma vez na presença do Senhor, para nos alimentarmos, para virmos receber o pão. E o pão, quem dá para a igreja, é o Senhor. Vem falar aos nossos corações, nós precisamos aprender de Ti. Sem mim nada podeis fazer, disseste Tu, Senhor Jesus. E realmente, não podemos fazer nada sem o Senhor. Fala conosco, vai nos dirigir. Nós precisamos de Ti, precisamos que o Senhor nos ajude. No nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Boa noite, graças a Deus. E nós vamos abrir as Bíblias então em São João 6. E nós vamos ler do 65 ao 68. São João capítulo 6, versículos do 65 ao 68. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Podemos assentar. O irmão Brana pregou essa mensagem aqui, mas ao princípio não foi assim. Ela é de 2 de outubro de 58. Tem uma outra, não, busca aí, mas no princípio não foi assim. É de 61. Irmão Brana repetiu alguns títulos. Né? Claro que no decorrer de anos e anos e anos, né, pregava mensagens com os títulos repetidos. Usava os mesmos títulos. Mas, ao princípio, não foi assim. Que princípio é esse? Que princípio é esse? Que no princípio não foi assim. Esse princípio é um tempo sem conta. Ele é um tempo sem conta. É um tempo onde Adão e Eva não envelheciam. Era um tempo onde Adão e Eva não adoeciam. Nenhum bicho morria. Porque esse princípio é antes da queda. É antes da queda. Mas ao princípio não foi assim. Jesus se referiu a isso falando sobre o casamento e divórcio. Quando o povo começou a dizer que Deus mandou Moisés dar carta de repúdio, divórcio. E Jesus diz: por causa da dureza dos vossos corações, Deus lhes permitiu. Mas ao princípio não foi assim. E ao princípio é antes da queda. Como eu falei, é um tempo sem conta. Nós não sabemos quanto tempo durou. Mas ao princípio era a perfeição. Mas ao princípio era a perfeição. Quando entrou o pecado, saiu do princípio e saiu da perfeição. A primeira coisa que aconteceu, irmãos, no tocante à raça humana, foi a poligamia. Em tudo houve poligamia, em tudo. Poligamia é casar mais de uma vez, casar muitas vezes. Aí vinha um galo com, né? Hoje em dia, a criação normal é um galo para até 12 galinhas no máximo. 10 galinhas, 12, né, meu Manel? Um galo é para 10 galinhas, né? Mais ou menos. Você quer criar para ter os ovos saírem férteis e tudo, não falhar. É 10, 12 galinhas, um galo. E por aí vai. Irmão Bruno disse, a poligamia foi colocada em tudo. Mas ao princípio, antes da queda, né,
Agora, o salário do pecado é a morte. A morte entrou. O primeiro salário que a raça humana recebeu foi a morte. Primeiro salário. Desde então, o salário do pecado é a morte. Nunca deixou de ser a morte. Hoje não é se eu pecar eu morro. Não. O salário do pecado é a morte desde o princípio. Quem peca morre, quem não peca morre também. Só que não tem quem não peque, né? É uma forma de dizer, né? Quem peca morre. Hoje, morreu, foi porque pecou. Pode até não ter pecado. O salário do pecado é a morte desde que Adão e Eva pecaram. Então a doença é o salário do pecado também. É consequência. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nunca adoeceríamos. Mas nós queremos analisar um pouquinho aqui sobre essa mensagem. Irmão Brana começa aqui falando do 13. Começa aqui falando do 13. Vamos ver aqui. Aqui eu encaixo o que eu quero aqui dentro dessa mensagem. Irmão Brana leu a escritura para essa pregação em São Marcos capítulo 7. Reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos por lavar, impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Irmãos, eles consideravam pecado comer sem lavar as mãos. Aí depois Jesus veio e disse: o que é o que contamina o homem? Jesus disse: o que entra pela boca não contamina o homem. O que entra pela boca não contamina o homem. O que sai da boca contamina, porque vem do coração. O que entra pela boca, a própria linguagem de Jesus é jogado fora depois. Mas veja, por que não comem, não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas coisas semelhantes a estas. Mas, e dizires: bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Para guardar uma tradição, invalidava o mandamento de Deus. E no livro de Mateus capítulo 19, versículo 8, a última parte deste versículo 8, eu gostaria de ler para se ter um texto. É assim que está escrito: mas ao princípio não foi assim. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Quando o nosso Senhor esteve na terra, ele encontrou no dia de seus ministérios pessoas que retinham as tradições dos homens e ensinavam coisas que eram contrárias aos mandamentos de Deus. Retém o ensinamento dos homens, mesmo o ensinamento dos homens, estando contra a palavra de Deus. Já pensou o que é isso? Eu só creio na Bíblia. Mas quando a igreja dele diz uma coisa, ele não aceita o que a Bíblia diz mais. Depois que a igreja dele diz uma coisa, ele não aceita mais o que a Bíblia diz. Ele aceita o que a igreja dele diz.
Mas continua afirmando, eu só creio na Bíblia. Pessoas, eu desejaria esta noite, se ele viesse novamente esta noite, visivelmente, se ele não encontraria a mesma condição, como as pessoas se retêm naquelas tradições com tanta devoção. Não é a palavra, é uma tradição. Mas as pessoas se detêm naquilo com tanta devoção. Depois que eles tinham recebido os mandamentos do Senhor, acerca de fazer, do que fazer, o homem não se satisfaz com o que Deus diz para fazer. Eles têm que fazer para si mesmos alguma coisinha mais acerca disto. O homem está sempre colocando uma coisinha a mais. Irmãos, eu não falo para criticar. Eu já encontrei com pastores. O irmão Bruno diz assim, se você estiver plantando batata, Jesus vem daqui a meia hora, continue plantando batata. Aí o pastor diz assim, mas cuidado para não se enroscar com as ramas. O irmão Bruno não falou isso. O irmão Bruno não falou cuidado para não se enroscar com as ramas. Eu nunca vi ninguém enroscado com rama de batata. Eu nunca vi um plantador de batata, já ouviu um plantador de batata que morreu enroscado nas ramas da batata? Ouviu não, né? Nem está ouvindo agora. Um plantador de batata que se enroscou nas ramas da batata e morreu. O senhor já ouviu falar nisso? Não. Mas são, irmãos, zelos, são cuidados. Mas é o homem sempre querendo botar uma coisinha a mais. Então, o homem não se satisfaz com o que Deus diz. Eles têm que fazer para si próprio alguma coisinha a mais acerca disto. E quando o homem se detém em algo, ele perverte a causa principal. Quando ele muda algo, ele perverte ao principal. Injustiça nada mais é do que a justiça pervertida, que perverte a mente do homem e a muda. Deus fez o homem para viver feliz uns com os outros. A perversão os transforma e os faz serem inimigos uns dos outros. Os homens nos fazem inimigos uns dos outros, especialmente os homens fofoqueiros. Quando aqui fala os homens, que está representando a raça humana. As pessoas fofoqueiras é que fazem pessoas serem inimigas de outras pessoas. Irmão, se você ouvir falar uma coisa negativa de uma pessoa, não fale aquilo para mais ninguém. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Você saber de qualquer erro de uma pessoa e divulgar aquilo para outra pessoa. Isto é uma vergonha. Os homens nos fazem inimigos uns dos outros, enquanto Deus nos fez irmãos uns para com os outros. O homem faz o homem ser imoral. Deus faz o homem viver fiel à sua esposa, mas o homem vem e perverte. E ele não está satisfeito com sua própria esposa, mas ele quer viver com as demais esposas. Deus nos deu água limpa e boa para beber. O homem tem que colocar álcool nela ou outra coisa antes de bebê-la. É a perversão de sua verdadeira origem. E sendo assim, vemos que estas coisas estão acontecendo na igreja, porque o homem começa a mexer nas coisas de Deus, alterar os ensinamentos, e ele desenha sua concepção do que aquilo significa. Ele faz a sua ideia. Ele não apenas deixa de tomar aquilo da maneira que está escrito, mas ele mistura sua própria ideia àquilo. Pega o que está escrito, mas não fica só com o que está escrito. Quer botar uma coisinha a mais para ajeitar. Irmãos, e então ao fazer isso ele cria uma tradição.
Tradição não é mandamento. Até na linguagem de Jesus aqui, as tradições anulavam os mandamentos de Deus. As tradições chegavam a ser mais importantes nas mentes das pessoas do que os mandamentos. E ele ensina aquilo, e Jesus disse, quando ele esteve na terra e encontrou tal coisa, ele disse, em vão me adoram. Agora, existe a possibilidade, e ela existe, de haver um adorador genuíno que adore a Deus de maneira errada. É adorador genuíno, irmãos, mas está adorando errado. Aleluia. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Não importa o tanto que nós estejamos sinceros, se não for a palavra de Deus, a adoração é em vão. Agora nas Escrituras, que lemos esta noite, se você continuar lendo, você encontrará onde Jesus disse, honra teu pai e tua mãe. E se um homem desonra pai ou mãe, será punido com a morte. Mas ele disse, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, e dizem, se o homem desonra seu pai ou sua mãe, que é um dom, ele deve ir adiante livremente. Vê como o homem distorce as coisas? Mas eles gostam de adorar, e eles pensam que estão adorando corretamente. Ninguém acha que está adorando errado. Ninguém acha. Quando estão adorando de forma errada. E tenho certeza que depois da ausência de Cristo por 2000 anos, algo tem saído errado em algum lugar, porque temos ideias demais. Todo mundo tem uma ideia, cada igreja é uma ideia. E nesta noite, há quase 900 denominações diferentes de igrejas do mundo, que são denominações cristãs, ideias diferentes, e cada uma delas se agarra às suas tradições. Mas ó, como eles amam dizer, minha tradição está correta. As pessoas creem que está correta, mas tradição. Estava conversando com 2 amigos meus, agora, antes de vir para cá, justamente sobre a Trindade. Sobre a Trindade. As pessoas não sabem no que estão crendo, irmão. As pessoas não sabem o que é a Trindade que eles estão crendo. Não sabem. Não sabem. Eles têm uma leve noção e mesclam aquilo, misturam aquilo com o conteúdo da Bíblia e juntam com as ideias dos homens e eles não sabem o que estão crendo. Eu perguntei para o papai o que significa Trindade. Dicionário. A crença no único Deus em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um dicionário. Qualquer dicionário de português, que é a Trindade, é um termo. É uma palavra que designa uma coisa completa. Trindade. Crença de um único Deus em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, na Bíblia não tem a palavra Trindade. Na Bíblia não tem a palavra Trindade. Se nós temos 3 pessoas, irmãos, distintas, inclusive pelo cronogramazinho que eles fazem, cronograma, né? Desenhozinho explicando. Isso aqui é o quê? Isso aí mesmo é um panfleto, mas não estou falando. Organograma. Hã? Diagrama. Então, vai, o diagramazinho. Tá? Aí faz o triângulo aí, ó. Aí bota uma seta de lá para cá. Pai, Filho e Espírito Santo. Cameraman, please. Tem o microfone também. Tem o microfone também, né? Porque sem microfone, tá? Ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos cantinhos assim. Aí bota uma seta de lá para cá, ó. Pai não é filho. E bota outra seta de lá para cá. Filho não é pai. Aí bota uma seta de lá para cá. Pai não é Espírito Santo. Bota outra daqui para lá. O Espírito Santo não é pai. Bota uma de lá para cá. Filho não é Espírito Santo. Bota outra daqui para lá. Espírito Santo não é filho. Irmãos, do jeito que eles estão dizendo, nenhum é o outro. E se são distintos, são 3 deuses.
Não tem, porque as pessoas não sabem no que estão crendo. Nós temos 3 pessoas distintas que absolutamente uma não é a outra. Então nós temos 3 deuses. O primeiro Deus, o segundo Deus e o terceiro Deus. A pessoa só crê em Jesus, só crê na Bíblia. Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Ah, mas isso é o alfabeto grego. Pode ser o alfabeto o que for. Mas está dizendo que desde o princípio até o fim Jesus é o único. Aí vai para a Trindade, Jesus é o segundo de 3. Tradição. Não é Bíblia, é tradição, é ensino de homem. Aleluia. Mas eles gostam, mas ó, como eles amam dizer, minha tradição está correta. Não, eu não vou examinar isso não, porque deveria examinar. Deveria examinar como é que você vai crer numa coisa que você não sabe como ela começou. Como é que você vai crer se você não sabe como começou? E se começou errado? Irmãos, eu tive uma experiência com o irmão Raimundo Mendes, fazendo aquela minha casa lá. O bico da casa, ela ia crescendo assim, ó. Ia crescendo aqui, começou aqui, e esse bico aqui estava assim, ó. É claro que era aos poucos. Eu comecei a notar que estava ficando bicuda. Irmão Raimundo, ele me ajudando, está ficando bicuda. Não, pastor, tá não, está no plumo não mente. Deu a volta, botou a mão do outro, irmão Raimundo, está ficando bicuda. Não, pastor, está no plumo não mente. Aí ele foi lá de longe olhou e disse: rapaz, é mesmo. Mas por que está? Eu vou lhe explicar por que está. Irmãos, o irmão Raimundo Mendes estava tirando o plumo de 2 em 2 tijolos. Com um tantinho de corda assim, 2 em 2 tijolos. O plumo correto na construção, você tem que bater lá do primeiro tijolo. Pelo correto, até que aparecer 3 metros de altura, o correto é bater o plumo lá pelo primeiro tijolo. O correto é bater pelo primeiro. Só que ninguém faz isso. Então as denominações, elas têm um prumo certinho para a Santíssima Trindade. Mas é 325 para cá. Do ano 325 para cá, eles têm um prumo certinho para a Santíssima Trindade. Mas se bater o prumo lá para Atos 2,38, não dá. A Trindade não vai dar plumo. A Trindade não vai dar plumo com a Bíblia. A Trindade não vai dar plumo com a Bíblia. Se batesse lá do fundamento lá. Do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas as pessoas não querem examinar. Elas não querem. Irmão, se uma pessoa é um filho de Deus, ela vai ser despertada para as coisas de Deus. A salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas depois a salvação envolve conhecimento, envolve ensinamento, envolve doutrina. Porque ninguém vai ficar a vida inteira também, Atos 2,38, batismo no nome de Jesus Cristo. Ninguém vai ficar a vida inteira e mulher não pode cortar cabelo. Ninguém vai ficar a vida inteira nisso. Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, Jesus morreu pelo nosso pecado. Isso é o fundamento, irmãos, isso prossegue. A Bíblia tem ensinamento para tudo. E tem que haver conhecimento em nós. Então, o rapaz não quer buscar conhecimento. Mas deveria buscar. Mas se ele é um filho de Deus, um dia ele vai querer ter conhecimento. Ele vai ser despertado para a verdade. Porque só é adorador verdadeiro quem adora uma doutrina verdadeira. Você não pode ser um adorador verdadeiro de uma doutrina falsa. Você não pode ser um adorador verdadeiro onde estão crendo uma Santíssima Trindade. Porque você está adorando uma Trindade não tem na Bíblia. Aleluia. Minha tradição está correta. E as suas tradições... mas ó, como eles vão dizer, minha tradição está correta. E então, quando uma igreja explica isso de uma certa forma e diz: bem, isso está quase perfeito, que aquela igreja esteja certa. E nós já temos visto sobre isso aqui nas últimas noites, o porquê de não sermos uma denominação. Irmãos,
O irmão Brano vai mostrar aqui como é que começa uma denominação. Como é que começa uma denominação? Parágrafo 20. E quando uma denominação começa, ela começa baseada em alguém que teve uma revelação sobre alguma coisa. Toda denominação começa assim, alguém teve alguma revelação sobre alguma coisa. Nós íamos falando lá do Mucamba, e pegamos dois rapazes que eram pregadores. Aí nós estávamos falando, uma igreja saiu da outra, outra saiu da outra, outra saiu da outra, fizeram confusão e saiu da outra, porque sempre é assim, faz confusão e funda outra. Faz confusão e funda outra, faz confusão e funda outra. Faz confusão e funda outra. Aí disse, não, nossa igreja não saiu da outra, não, saiu do monte. É, irmão? É um bocado de irmão fora no monte. Os irmãos eram de onde? Era da Assembleia. Então pronto, filho. Não precisa dizer mais nada, a sua igreja saiu da Assembleia. Se os irmãos que estavam lá no monte orando eram da Assembleia, então a sua igreja saiu da Assembleia de Deus. Mas as pessoas, não, você saiu foi do monte assembleiano, do monte de assembleiano que estava insatisfeito lá, do monte. Então veja, e quando uma denominação começa, ela começa baseada em alguém que teve uma revelação sobre alguma coisa, que pode estar tudo muito bem, mas ele faz uma denominação disto, e então ele não pode ir mais adiante. Bota ali um poste. Irmãos, desculpe eu falar, a igreja mais arrojada nisso é a Deus é Amor. Se um obreiro da Deus é Amor for na outra igreja, ele sai, ele vai para o banco na hora. Se um obreiro da Deus é Amor, um porteiro da Deus é Amor for na outra igreja, ele vai para o banco na hora. Vai para o banco na hora, bota uma cerca ali, prendeu todo mundo ali dentro. Mas Deus quer que permaneçamos livres. Ele quer que estejamos num lugar onde Ele possa dar-nos mais alguma luz, que nós possamos recebê-la e mais luz, e assim continuar indo adiante. É por isso que gostamos de estar livres. Assim podemos apenas pregar a Bíblia da maneira que ela está escrita e crer nela exatamente dessa forma. Eu só venho falar de Mateus 28, 19. Em Mateus 28, 19, falei o que está escrito assim? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, desde que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? É isso. E Atos 2,38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele queria dizer que ali estavam as três pessoas. Irmãos, Pai não é nome. Pai não é nome. Pai é um título, é um ofício, é uma função. Filho não é nome, é um ofício, é uma função. Espírito Santo não é nome, é um ofício, é uma função. E Jesus não disse que eram nos nomes do Pai, o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Ele disse que era no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um nome. Mas as pessoas não veem isso. As pessoas não veem isso. Não veem. Nome, não é nos nomes, é nome. E o nome é Jesus Cristo. Aí ele estava perguntando, e na criação? É o versículo principal. E na criação? Falei, qual é Gênesis 1:26? E disse Deus, façamos o homem? É Gênesis 1:26, façamos o homem? É. E aí, façamos? É singular, é plural. É plural. E tem quantos aí? Eu sei que um não tem, mas tem quantos? Ah, ninguém sabe. Mas Jesus pode dizer, não pode? Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos. Por que ele não falou eu e o Pai e o Espírito Santo? O rapaz falou para mim, quer dizer que é no Espírito Santo? Eu falei, não sei, pergunta para Jesus, por que ele não falou no Espírito Santo? Eu não sei, eu só sei, pergunta para Jesus, por que ele falou eu e o Pai somos um? Por que ele não falou no Espírito Santo? É porque o Espírito Santo não existe como terceira pessoa, irmãos.
O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós precisamos deixar isso entrar na nossa mente, no coração e na mente, até para nós explicarmos para as pessoas. Deus é o Espírito Santo. Quem é Deus? João 4:24. Jesus disse, porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai, Espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, Deus é o Pai. Deus é Santo? Então que Espírito que é Deus? Deus é o Espírito Santo. Deus é o Espírito Santo. Por isso Jesus não precisava falar o Pai é o Espírito Santo. Quando ele falou o Pai, estava falando do Espírito Santo também. Porque quem gerou Jesus foi o Espírito Santo no ventre de Maria. Portanto, isso é claro. É óbvio que o Pai de Jesus é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Tem dúvida nisso não, irmãos? Aí o outro rapaz que estava com a gente, que não é crente, desse jeito a Bíblia é uma confusão. A Bíblia é uma confusão, não. As doutrinas das igrejas que é confusão. A Bíblia diz uma coisa, as pessoas não aceitam o que a Bíblia diz, aceitam o que a igreja diz. Aí fica em confusão. Aleluia. E hoje temos caído em tradições. Irmão, tradições. Não vamos confundir o que é doutrina. O que é doutrina, é invariável. Não vamos confundir com qualquer coisa que possa ser uma tradição. Eu não gosto de dar nada como doutrina que não está escrito na Bíblia como doutrina. Já vi pastores darem como doutrina que tem que lavar o pé de joelho. Eu não encontrei isso na Bíblia nem na mensagem até hoje. Eu posso concordar que isso é um símbolo de humilhação. E que se você vai praticá-lo, e até a mesma forma mais cômoda agora também é o joelho, porque você tem que se abaixar. Mas eu não encontro o irmão Bruno falando assim, tem que lavar os pés do outro de joelho. Eu não encontro na Bíblia dizendo que Jesus se ajoelhou para lavar os pés. Mesmo porque aquilo era uma tradição, era um costume. Era uma tradição, era um costume, eles tinham um lugar próprio. As pessoas sentavam num lugar alto e os pés ficavam na altura das mãos da pessoa, para não precisar elas sair se ajoelhando de um em um. A pessoa já que Jesus teve que lavar o pé de um, se ajoelhar, depois lavar o pé de outro, se ajoelhar, lavar o pé de outro, se ajoelhar, depois lavar o pé de outro, se ajoelhar? Eu creio que não. Porque até onde eu tenho visto o costume é esse, é uma mesa, uma bancada com uma mesa alta. Então eu não gosto de dar como doutrina o que não está escrito. Aleluia. Veio uma tradição. Eles dizem, nossa igreja crê nisto desta forma. Bem, não faz tanta diferença o que a nossa igreja diz. É o que a Bíblia diz acerca disto que faz a diferença. A pessoa diz, a nossa igreja crê assim. O irmão diz, não faz diferença, irmão. O que interessa é o que a Bíblia ensina. Deve ser a palavra final em toda a decisão que fazemos. Alguns dias atrás eu estava em um julgamento, ou melhor, passaria por um, e um deles estava me fazendo algumas perguntas muito duras sobre imposto de renda, né? E eles disseram, por que você passou o dinheiro das campanhas pela sua igreja como se fosse uma fundação? Bem, eu disse, foi porque o fiscal da Receita Federal me disse que eu deveria fazer desta maneira, porque a igreja era uma fundação. Esses órgãos públicos aí, cada qual diz uma coisa. Um fiscal disse para o irmão Branda, faça assim, o outro vai dizer que não era para fazer. E continuaram adiante, ele disse, este homem não te disse a verdade. Eu disse, bem, ele representou o governo. Se eu enviar um administrador da campanha à cidade para me representar por 5 noites ali numa campanha, e ele me representa 8, eu estou obrigado por 8, porque o meu embaixador disse 8 noites. E o governo deveria ficar com o que os seus representantes dissem. Então ele disse, bem, aquele homem não está mais no governo. Irmão Brando, irmão, aqui ó. Eu disse, e algum dia você não estará mais também. Como aqueles que escreveram a Constituição também não estão mais.
cidadãozinho cheio de autoridade, ele não está mais no governo, e a mamãe falou, daqui um dia você também não vai estar. Ora, mãe, ele também não vai estar daqui um dia não. Aleluia, veio, eles tentam encontrar uma brecha. E eu desejaria saber se ela continua válida. Veio, eles tentam encontrar uma brecha. Mas ao invés de serem honestos e ficar com os princípios, esta é a maneira que as pessoas fazem hoje em suas caminhadas da vida. E esta é a maneira que a igreja está, esta igreja, outras igrejas, ao invés de saírem e enfrentar os fatos do que Deus disse, tentamos encontrar uma brecha para justificar a nós mesmos. E isto não é agradável a Deus. Irmãos, nós não podemos tentar achar uma brecha para não defender, não. A pessoa não pode dizer assim, Davi adulterou e matou o homem. Se eu fizer a mesma coisa, Deus vai me perdoar porque Deus perdoou Davi. Não, irmão. Não, senhor. Negativo. Negativo. Deus perdoou Davi porque Deus quis perdoar Davi. O que eu posso dizer seria assim, Senhor, se o Senhor perdoou Davi, o Senhor me perdoe também. Eu estou pedindo. Mas eu dizer assim, eu fiz isso, mas o Davi também fez aquilo. Ou o outro fez aquilo. Né? Sansão revelou o seu segredo. Abraão mentiu. Se apostatou. Se eu fizer também a mesma coisa, Deus vai me perdoar porque perdoou Abraão. Não, irmão. Eu posso pedir a Deus misericórdia. Eu posso dizer, Senhor, o Senhor perdoou Davi? O Senhor perdoou Abraão? O Senhor me perdoe também. Mas não dizer que porque Deus perdoou Davi, Deus tem que me perdoar. Porque Deus perdoou Abraão, Deus tem que me perdoar. Não, irmão, não tem não. E se eu estou pondo um pé, vamos dizer assim, um pé contra Deus. O Senhor perdoou Davi, então o Senhor tem que me perdoar. O Senhor perdoou Abraão, o Senhor tem que me perdoar. Não tem não, irmão. Nós devemos nos humilhar, não arranjar brecha. Devemos pedir perdão. Aleluia. E alguém começou com isto. E desejaremos saber o que é a verdade então. Eu fui desafiado alguns dias atrás, por um homem que estava de pé, e repetindo assim chamado credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu Filho, qual nasceu da Virgem Maria. Eu pensei que isso era uma reza católica, não é não. As igrejas evangélicas têm esse credo. Só quando muda Santa Igreja, aí ele não fala que é católica. Mas a Igreja Batista crê nesse credo apostólico. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, Deus o Pai, Criador do céu e da terra, assim por diante. Eu creio na comunhão dos santos. Agora, o homem não pode simplesmente ver a expressão original e dizer este credo com seu coração, estar certo com Deus e conhecer a Bíblia. Qualquer coisa que tem comunhão com os santos é espiritismo. Qualquer coisa que tem comunhão com os mortos. E este homem virou-se e disse, bem, com o que você tem comunhão? Eu disse, Jesus Cristo. Ele disse, bem, ele morreu. Mas eu disse, mas ele se levantou novamente. Aleluia. E ele não está morto, mas ele vive. Porém Maria e todos os demais apóstolos e todas as pessoas com as quais você diz ter comunhão estão os mortos e já partiram. E a Bíblia diz que não há mediador entre Deus e os homens, senão o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, pelas tradições dos homens, vocês fizeram o mandamento de Deus perder o efeito. E tentamos agradar a Deus, edificando uma enorme igreja, com assentos estofados, e deixando-a bonita. Isso está bem. Não há objeções a isto, mas isto simplesmente não é o que Deus disse para fazer. Nós tentamos fazer nossa igreja ser um pouco mais notável que a do outro, trazendo um pastor mais bem estudado, que pudermos para colocá-lo em nosso púlpito, alguém que possa falar suas palavras assim, com um sermão muito eloquente. Isto tudo está bem, mas isso ainda não é o que Deus disse. E na maioria das igrejas, de nossas igrejas hoje, se o homem não tiver experiência no seminário, a congregação de forma alguma o convidará. Ele tem que ter um ensinamento de seminário,
Mas isso não é o que a Bíblia disse, isso não é o que Jesus fez. Jesus pegou homens que nem mesmo conheciam o ABC e os ungiu com o Espírito Santo. O requerimento de Deus não era receber a educação, mas para receber o Espírito Santo. Nenhum homem deveria pregar até receber o Espírito Santo. Vê como pegamos os mandamentos, os homens, e os pervertemos. Jesus de Nazaré, antes que eles permitissem os discípulos pregarem, em Lucas 24, 49, ele disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, espere um minuto antes de irem. Não pulem quando eu disser isto, mas ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas hoje temos mudado isso, e nós temos determinado que se deve ir à escola, e é requerido um tanto de gramática e psicologia, e certa maneira de nos conduzir no púlpito, e muitas diferentes pequenas tradições, e não poderíamos ser de mente estreita, então apanhar a doutrina da igreja, aprender o catecismo. O que tem o catecismo? Você não é salvo por conhecer o catecismo, você não é salvo por unir-se à igreja, você não é salvo por conhecer a Bíblia, você é salvo por conhecer o Cristo, porque conhecer a vida. Aleluia. Aleluia. As igrejas de hoje fazem seus credos assim. Eles estão roubando a Deus, tirando da palavra. Eles estão tomando suas doutrinas e tornando os mandamentos de Deus sem efeitos. Estão tomando as doutrinas, as tradições e tornando os mandamentos de Deus sem efeito. Eles não têm mais efeito sobre o povo. Por quê? Nossa teologia feita pelo homem, nossas doutrinas e nossos credos têm tirado as bênçãos do povo. E eles então perdem a oportunidade de receberem isto. Eles não sabem nada acerca disso, eles somente sabem o que pertence a uma igreja. E é por isso que as igrejas não têm companheirismo uma com as outras, porque quer ensinar a dar o sustento dela. E é por isso que quando há uma campanha, as outras igrejas não cooperam com ela. Com uma certa denominação pouca diz: não é a minha fé, há somente uma fé. A Bíblia diz assim: não fé em credo, não fé em denominação, mas fé em Deus. Esta é a única fé que há, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. As Escrituras dizem assim. E nós deveríamos ficar com isso. Não fazer credos, não fazer denominações, não fazer separações, mas ficarmos com a palavra. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E este é no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, vamos terminar com oração. Aleluia. Ora aqui, dele, para terminar. Eu quero todo mundo orando. Ore, pode ficar de pé, todo mundo orando, todo mundo buscando a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui, meu Deus, diante de Tua palavra gloriosa. Queremos, meu Deus, cada dia nos aproximar do Senhor. Meu Deus, nós temos sido ensinados aqui, meu Deus, como ler a Bíblia e orar. Foi uma recomendação do Teu profeta para crescer no amor de Deus. Leia a Bíblia e ore. Então, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, não tem como crescer no amor de Deus. Mas aqui está a recomendação. O Teu profeta chegou a dizer, meu Deus, que mesmo se nós ouvirmos o culto aqui, ainda não é tudo, porque ele diz que nós temos que adorar a Deus, não é só aqui, é onde nós estivermos, no nosso trabalho, testificando do Senhor. Tiver a oportunidade, fale a palavra do Senhor. Tudo é adoração, meu Deus. Pai Celestial, nós queremos Te pedir, meu Deus, graça e misericórdia. Queremos Te pedir força para continuar nesse caminho.
Sabemos, meu Deus, que os dias são maus, as lutas são grandes. Meu Deus, o Senhor viu, o Senhor sabia que nós estaríamos, meu Deus, diante de tudo isso, no meio, meu Deus, de tanta confusão religiosa. Mas o Senhor preparou um escape para o seu povo. O Senhor preparou um escape. Aleluia, o profeta de Deus diz: Deus sempre abre um caminho para o seu povo. Sempre tem um caminho para o seu povo. Esse caminho é a palavra do Senhor. Aleluia, é a direção do Senhor. O Senhor é o guia da igreja. Oh, nós não podemos ser guiados por nada mais, a não ser por esta palavra. E a palavra é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse para o profeta Jeremias: o que vês, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste muito bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus está cuidando da sua palavra. E se nós estamos na palavra, Deus está cuidando de nós. Ó Senhor Deus, nos prepara para o arrebatamento. Nos prepara, meu Deus, para a tua vinda gloriosa. Queremos te pedir graça, meu Deus, para acertar nossas vidas, para acertar nossos passos, acertar os nossos caminhos, porque nós sabemos que sem o Senhor nós não venceremos, nós não conseguiremos nada. Aleluia! Mas a tua palavra diz, meu Deus: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só o Senhor pode fortalecer, só o Senhor pode animar, só o Senhor pode dar graça, meu Deus. E nós estamos depositando esta confiança no Senhor. Nós estamos gritando todo dia, nós estamos clamando todo dia. Se o Senhor não segurar minha mão, se o Senhor não me sustentar, eu cairei, eu me desviarei. Mas se o Senhor me segurar, mas se o Senhor me sustentar, não tem como eu cair, não tem como eu desistir do caminho. Ajuda cada um, Senhor Jesus, cada filho, a cada filha, a cada pai, a cada mãe. Ajuda também esse pastor, porque eu sei, meu Deus, que as lutas de um pai de família é grande, que as lutas de uma mãe de família é grande, mas a luta de um pastor é maior, porque ele tem que lutar com a sua família, ele tem que lutar consigo mesmo, e ainda tem que lutar com cada alma, com cada família, com cada pai, com cada mãe. Aleluia, meu Deus. Quando nós vemos um ministério desse de pé, nós podemos só glorificar a Deus e dizer: não é a capacidade do pastor Tadeu, é Deus, é Deus. É Deus que está sustentando esse ministério, é Deus que está sustentando esta igreja. O Senhor tem dado graça, tem dado equilíbrio. Oh, meu Deus, ajuda, Senhor. Fortalece, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitos acham que ser um ministro, que ser um pastor, aleluia, no mundo denominacionais, é ganhar dinheiro, é ter sucesso. Mas não, na mensagem é diferente. Ser um pastor tem que ser chamado, tem que ter convicção, tem que ter, meu Deus, uma ligação com Deus. Não é simplesmente vir aqui e parecer ser bonito. Não, não é isso não. Ser gostoso, ser popular, não é isso não. Ser pastor na mensagem é questão de vida ou morte, é convicção. Oh Deus, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa fortalecer o pastor Tadeu, seu ministério, todos juntos. Porque quando fala do pastor, fala de todos juntos. A igreja junto está ligada. Oh, meu Deus, nos ajuda. Nos prepara para o arrebatamento. No nome de Jesus Cristo. Amém.